era feliz e não sabia. Cara, você lembra daquela sensação de correr descalço no barro, com o pé sujo, o cabelo embaraçado e a única preocupação era se a pipa ia cair na casa do seu Zé? Aquele que jurava que ia te dar umas pauladas se você pulasse o muro de novo? Pois é, naquela época você era feliz pra caramba. Hoje, você tá aí, com 40, 50 ou 60 anos, olhando pras unhas, resmungando no trânsito, achando que todo mundo é falso. E sabe o pior? Você nem sabe por que mudou. Mas calma, parceiro. Sadhguru já viu esse filme antes, e ele tem a solução que não envolve ir morar na Índia com um lençol na cabeça. Tô brincando. Ou não. A infância não tinha Wi-Fi, mas tinha alma. Você lembra daquela sensação de acordar num sábado de sol, sem despertador, sem reunião, sem dever de casa para entregar amanhã? Só o barulho do passarinho, o cheiro de pão quente vindo da cozinha e aquele frio na barriga de pensar, hoje vou jogar bola de gude até escurecer. Naquela época, você não precisava de um app de meditação para estar presente. Você estava lá, de corpo e alma, no meio do pique-esconde, com o coração batendo como tambor de escola de samba, escondido atrás do tanque de roupa, rindo baixinho porque o Zé estava passando do seu lado e nem viu. E sabe o que mais? Você não estava tentando ser feliz, você simplesmente era. Sadhguru fala uma coisa que parece óbvia, mas que a gente ignora feito dívida de cartão. A felicidade não é algo que você alcança, é algo que você permite. Criança permite, adulto bloqueia. Por quê? Porque a gente foi doutrinado a acreditar que felicidade é resultado, que primeiro você estuda, depois trabalha, depois compra carro, depois casa, depois viaja e aí talvez um dia seja feliz. Mentira, isso é armadilha de sistema. Na infância, a felicidade era processo, era o ato de amarrar a linha na pipa com um nó errado, era o barro grudado no joelho depois de cair correndo, era o grito de peguei no pique-pega. Era o gosto do suco de caju direto do copo plástico da vendinha. Nada disso tinha valor de mercado, mas tudo tinha valor de alma. Hoje a gente trocou isso por likes, por views, por status de sucesso, e virou chato, porque chatear é o que acontece quando você vive fora do seu centro, quando você está sempre pensando no que falta, no que os outros têm, no que você deveria ser. O chato não é mau, o chato é cansado de fingir. Mas Sadhguru não quer que você volte a ser criança. Ele quer que você recupere a qualidade da consciência infantil, aquela capacidade de se entregar totalmente ao momento, sem julgamento, sem projeção, sem medo de parecer bobo. Solução prática, e aqui vem o pulo do gato. Todo dia, faça 10 minutos de brincadeira consciente. Pode ser qualquer coisa, desenhar rabiscos no caderno como se tivesse 7 anos, soltar uma folha de papel no vento e ver para onde ela vai, jogar pedrinhas num lago imaginário, até no vaso de sanitário serve se for o único lago disponível. O segredo não é a atividade, é a intenção. Você está treinando seu cérebro a sair do modo produzir e entrar no modo existir. E olha, isso não é frescura. Neurocientistas comprovam. Quando você faz algo sem objetivo, seu córtex pré-frontal, aquela área que vive preocupada com o futuro, desliga um pouco. E aí, bum, surge espaço para leveza. Lembra quando você soltava a pipa e ficava horas olhando ela dançar no céu? Você não estava pensando em nada, estava em êxtase silencioso. Isso é meditação, meu irmão, só que com linha e vento. Hoje, a gente medita com app, com incenso, com postura certa e ainda assim fica ansioso, porque transformou a meditação em mais uma obrigação. Volta para o essencial. Felicidade é liberdade interna. E liberdade interna nasce quando você para de levar tudo tão a sério, inclusive a si mesmo. Então, pergunta para você agora: quando foi a última vez que você fez algo só por fazer? Sem gravar, sem postar, sem justificar. Se não lembra, tá na hora de soltar sua pipa de novo. Mas espera aí, se a infância era tão perfeita, por que Sadhguru diz que ela também tem uma sombra? E por que às vezes a inocência pode ser mais perigosa que o cinismo? Tá bom, vamos ser honestos. A infância era linda, mas não era livre.
Você podia correr descalço, mas não podia decidir se ia ou não para a escola. Podia brincar até o sol se pôr, mas tinha que voltar quando a mãe gritava do portão: "Vem jantar, que tá ficando escuro." E você vinha, mesmo com o coração partido, porque sabia que desobedecer era perder o direito de sair no dia seguinte. Ou seja, você era feliz, mas sob controle. Sadhguru não romantiza a infância. Ele diz: a inocência é uma bênção, mas também uma prisão. Se você está curtindo essa conversa, dá um like, porque o YouTube é burro e só mostra vídeo bom se a galera interage. E se inscreve, porque semana que vem tem um vídeo sobre como transformar raiva em energia criativa e vai explodir sua cabeça. Por quê? Porque a inocência depende. Ela não tem poder, ela vive à mercê dos adultos, das regras, do acaso. E aí, quando a gente cresce, em vez de buscar consciência, a gente foge para o controle. Viramos adultos chatos não porque envelhecemos, mas porque confundimos maturidade com rigidez. Achamos que ser sério é sinal de respeito, que julgar os outros é sinal de inteligência, que reclamar do mundo é sinal de ter os pés no chão. Mentira, isso é sinal de medo disfarçado de lucidez. O chato de hoje é o menino que um dia foi humilhado por soltar pipa na frente dos colegas mais descolados. É a menina que parou de dançar porque alguém riu do seu passinho. É o adulto que enterrou a espontaneidade para nunca mais se sentir vulnerável. Mas Sadhguru avisa: quem sacrifica a leveza pela segurança emocional vira um zumbi funcional. E olha só, você não precisa voltar a ser inocente, você precisa se tornar consciente. Consciência é quando você sabe que o mundo é duro e ainda assim escolhe soltar pipa. Consciência é quando você paga imposto, cuida da família, trabalha duro e ainda reserva espaço para brincar. Consciência é quando você vê o cinismo alheio e não se contamina. E aqui está o segredo dos mestres: pratique o espelho reverso. Toda vez que você sentir raiva, julgamento ou irritação com alguém, esse cara é tão falso, pare e pergunte: o que eu estou negando em mim mesmo que me faz ver isso nele? Pode ser que você odeie a falsidade porque um dia fingiu ser quem não era, para se encaixar. Pode ser que critique a imaturidade porque tem medo da sua própria. Esse exercício não é para te deixar culpado, é para te libertar, porque quando você reconhece a sombra em si, ela perde o poder de te controlar. E olha, isso não é papo de autoajuda mole, é alquimia emocional, transformar chumbo em ouro, transformar chatice em sabedoria com graça. Porque o verdadeiro adulto maduro não é aquele que fala sério o tempo todo, é o que sabe quando rir de si mesmo. Lembra daquele tio que aparecia na festa junina com chapéu de palha e dançava forró feito um doido? Todo mundo ria, mas ele estava mais feliz que todos juntos. Pois é, ele era o mais evoluído da sala. Enquanto isso, o intelectual estava no canto, cruzando os braços, achando que estava acima da média, mas morrendo de inveja da liberdade dele. Tem um amigo que se chama Gaspar, e ele mora no interior do Rio de Janeiro. E ele é aquele cara que nasceu na roça. E em um determinado dia, tendo uma prosa com ele, perguntei a ele sobre umas galinhas que tinham roubado dele. E a resposta dele foi que, na verdade, quem roubou provavelmente precisava, e que isso não o preocupava, pois as galinhas que ficaram poriam ovos outra vez, e que, na verdade, nada era dele, e que tudo era bênção de Deus. Ou seja, as galinhas furtadas não fariam falta para ele, e o que aconteceu, aconteceu. Ele não ficou procurando que nem doido quem roubou e a vida seguiu. Ou seja, a vida continuou com leveza, sem a bigorna da vingança ou do julgamento. A pipa interior. Vamos direto ao ponto. Você não perdeu a felicidade, você amarrou sua pipa. Na infância, sua alma estava solta, voando alto, dançando com o vento. Hoje, está presa num armário de preocupações, enrolada em fios de tenho que, deveria, não posso. Sadhguru diz que a mente é como uma linha de pipa. Se você segura com força demais, ela não voa. Se solta demais, ela some. O segredo está na tensão certa. Ou seja, não é sobre abandonar a vida adulta, é sobre não deixar que ela te engula inteiro. Você pode ter contas para pagar e ainda ter um coração que dança. Pode usar terno na segunda e soltar pipa mentalmente na quarta. Pode ser chefe de departamento e ainda rir de piada besta com os amigos. O problema não é o trabalho, é a identificação total com o papel. Quando você se torna só pai,
só chefe, só provedor, você esquece que, antes de tudo, é um ser humano em movimento, como uma pipa, que precisa do vento, não do chão. Solução prática, e essa é poderosa. Faça o ritual da pipa invisível. Sim, soa esquisito, mas funciona. Todo domingo, vá a um lugar aberto, parque, sacada, telhado, até o estacionamento vazio. Feche os olhos. Imagine que você segura uma linha fina, quase invisível. Na outra ponta, há uma pipa colorida, sua essência, sua alegria, sua liberdade. Respire fundo e sussurre: tudo que me prende, solto agora. Deixe a pipa subir, não force, só permita. Isso não é misticismo barato, é reprogramação simbólica. O cérebro humano responde a metáforas, e quando você repete esse ritual, começa a criar espaço interno para a leveza voltar. E olha, se alguém te olhar torto fazendo isso, só fala: tô treinando para o TEDx. Funciona que é uma beleza. Mas atenção, não confunda soltar com fugir. Soltar é libertar, fugir é escapar. O adulto consciente não abandona suas responsabilidades, ele carrega com leveza. Como? Sabendo que tudo é passageiro, até a chatice. E se eu te disser que o maior ato de coragem hoje não é enfrentar o mundo, mas brincar de novo sem vergonha? Sadhguru já disse: quem perdeu a capacidade de brincar, perdeu a conexão com a fonte da vida. E a próxima parte vai te mostrar como criar um clube secreto que pode salvar sua sanidade. Continua. Adulto brincalhão igual a poderoso. Chega de achar que ser adulto é sinônimo de ser careta. Sadhguru ri alto, dança no meio da rua, conta piadas ruins e ainda é um dos maiores mestres espirituais do planeta. Por quê? Porque ele entendeu que a verdadeira maturidade inclui a brincadeira. Brincar não é infantil, é revolucionário. No mundo onde todo mundo está levando a vida a ferro e fogo, o cara que consegue rir de si mesmo, jogar bola de gude no intervalo do almoço ou soltar pipa no terraço vira um guerreiro da leveza. E olha, você não precisa virar palhaço, só precisa recuperar o direito de ser bobo às vezes. Solução final, e esta é para colocar em prática agora. Crie um clube da infância com 2 ou 3 amigos de verdade, aqueles que não vão te julgar se você aparecer com um estilingue caseiro. Regras do clube: encontros mensais, presenciais ou online, mas sem celular na mesa. Atividade obrigatória: fazer algo totalmente inútil e divertido. Jogar bola de gude, pique-esconde no parque, sim, com 40 anos. Construir pipa com jornal e cola. Contar histórias inventadas como se fosse criança. Proibido falar de trabalho, política ou problemas sérios nos primeiros 30 minutos. Isso não é regressão, é rebelião emocional. Porque enquanto o mundo te cobra produtividade 24 horas por dia, você está lá, recuperando o que realmente importa, a capacidade de se surpreender. E sabe o que Sadhguru diria? A vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivido. Então pare de tentar resolver a felicidade, comece a vivê-la, mesmo que em pequenos gestos. Mesmo que seja só olhar o céu por 2 minutos e lembrar daquela pipa que quase voou até o sol. E se eu te disser que a maior prova de maturidade é conseguir brincar de novo, sem vergonha? Pois é, Sadhguru já disse: quem perdeu a capacidade de brincar, perdeu a conexão com a fonte da vida. Então, quando foi a última vez que você brincou de verdade? Deixa nos comentários qual brincadeira da infância você mais sente falta. E se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que virou um chato de galocha igual a você. Porque ninguém merece viver sem soltar pipa, nem que seja na mente. Até a próxima, parceiro. E lembra, você não envelheceu, só esqueceu de brincar.